Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Não se esqueça de inscrever, se quiser receber notificações, ative o sininho, faça comentários, dá seu like e compartilhe. Hoje, no nosso estudo, nós vamos conhecer um homem que Deus deu testemunho dele. Não é Moisés, também não é Jó, também não é Davi. Vamos ver logo após a vinheta. O homem que estaremos estudando hoje é Caleb. Um homem de fé, um homem de confiança, um homem de perseverança, um homem de coragem. É um tema tremendo. Vamos lá? Olhando as dificuldades com o olhar fixo nas promessas de Deus, aprendendo as lições de Caleb. Nosso texto base está em Números, capítulo 14, verso 24, que diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Imagina, Caleb ouviu isso do próprio Deus e ele colocou isso como se fosse o Senhor que falou, vai acontecer. Quantas vezes as pessoas desistem na hora da dificuldade, ao invés de olhar o Deus tremendo que você pode servir, o Deus tremendo que está contigo. Mas Caleb não foi assim. Ao contrário, vamos ver quem foi Caleb? O nome Caleb, ele tem um significado até meio assim interessante, cão ou cachorro. Quando eu vi, eu falei, como assim, né? Que interessante. Mas se referia à lealdade do animal, porque o cachorro, o cãozinho, ele é muito leal. E Caleb, ele era filho de Jefoné, o quenezeu. Números 32, verso 12, fala assim: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun. É muito interessante que Caleb, né? Ele era da tribo de Judá. Números 13, 6 fala assim: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Eu trouxe essas informações porque existem algumas falas diferentes de historiadores. Segundo alguns historiadores, Caleb não era judeu. Por quê? Porque fala Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, né? E segundo eles, o próprio Caleb podia ter sido conhecido de Josué, de Moisés, lá no Egito, sendo escravos no Egito e saindo de lá junto com os israelitas. Outra linha, né, de historiadores fala assim, que Caleb ele estava lá junto, que ele era judeu, mas porque a mãe dele poderia ser judia, porque o pai a gente já sabe que não. E a mãe casou, né, com Jefoné e teve Caleb. Já outra linha de historiador fala que ainda o próprio Caleb podia ter se casado com uma judia, por isso que ele se tornou príncipe lá da tribo de Judá. Mas a Bíblia ela não comenta nada. Então, lembre sempre, a gente tem que estar com os nossos olhos fixos na Bíblia. É o que a Bíblia fala, o que a Bíblia não quer revelar, não importa para nós, não vai ser edificante, então não preciso me preocupar com isso. O que eu preciso me preocupar é em não distorcer o que a Bíblia fala. Caleb, ele foi um homem de confiança de Moisés. Isso é muito importante, porque como é gostoso a gente caminhar com pessoas que a gente confia, que a gente se sente seguro. Ele foi um dos 12 espias que Moisés mandou a Cades Barneia, né, lá para ver a terra de Canaã e trazer o relatório. Era alguém que Moisés confiava, assim como confiava em Josué. Caleb, ele tinha 40 anos quando ele foi enviado por Moisés como espia lá para a terra de Canaã. Josué 14, 7 diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar esta terra, e eu lhe prestei um relatório sincero. Olha que coração sincero. Ele não precisava maquiar, ele não precisava ir além. E é justamente isso que nós temos que tomar cuidado, né? Cada espia, ele era representante da sua tribo.
Eram pessoas importantes. Números 13:3 traz isso pra gente. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, em obediência. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então eles eram homens importantes. Eles ficaram espionando 40 dias. Depois de 40 dias eles retornaram e fizeram relatório ao povo. Vamos ver o que aconteceu em Números 13:27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. A Bíblia fala que trouxeram fruto para que eles pudessem ver. Mas é interessante que você vai começar a prestar atenção até mesmo na sua atitude, tá? 10 espias trouxeram notícias que fizeram o povo desanimar. Ao invés desses 10 espias olharem para a promessa de Deus, como fez Caleb e Josué, eles olharam simplesmente para as dificuldades. Vamos ver as dificuldades? Números 13:28, verso 31 a 32, diz assim: o povo, olha o relatório deles, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o olhar deles. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mas o que era aquele povo, aqueles gigantes, aquelas cidades fortificadas, diante do que Deus já havia feito para eles lá no Egito? Eles viram as 10 pragas que Deus mandou para o Egito. Era o mesmo povo que passou a seco lá no Mar Vermelho. Mas não, aqueles 10 homens olharam com um olhar humano, ao invés de fixarem o seu olhar para Deus, para as promessas de Deus, porque Deus já tinha falado que ia dar para eles. Eles foram focar na dificuldade. Por que eu falei para você se olhar? Para você não fazer isso. Tira o teu foco da dificuldade e olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Caleb, ele não fez como aqueles 10 espias. Josué não fez como aqueles 10 espias. Ao contrário, eles tinham seu olhar fixados no Deus da promessa. Vamos conferir essa atitude? Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha a convicção, olha que homem de fé, que homem de coragem. Aqueles 10 espias estavam lá amedrontados e amedrontou todo o povo. E não confiaram nas promessas do Senhor. Já Caleb não. Caleb olhou, Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Números 13:33. Também vimos ali gigantes, disse aqueles homens, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, aqueles 10 espias. E Caleb falou, mas eles não se incomodaram. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também. Éramos aos seus olhos. Mas eu achei tremenda a resposta de Caleb. Aqueles homens trouxeram, sim, um grande desânimo ao povo. E juntamente com eles, o povo perderam a fé, perderam a esperança, perderam a coragem. O povo chorava, o povo murmurava e o povo queria voltar para o Egito. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, não podemos tirar os nossos olhos daquele que fez a promessa, porque ele é fiel. Olha o povo, Números 14:4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Eles foram influenciados, eles se deixaram ser influenciados. Mas Josué e Caleb tinham uma visão diferente deles. Eles olhavam para o Deus da promessa. Você viu, eu já repeti algumas vezes. Por quê? Para que você comece a entender. Tire os teus olhos da dificuldade. Coloque os teus olhos no Deus que fez a promessa. Números 14:6 diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra,
rasgaram as suas vestes. Quando eles ouviram o povo murmurando, o povo chorando, o povo querendo voltar ao Egito, eles ficaram indignados e rasgaram as suas vestes. Mas olha o que eles falaram. Números 14, versos 7 a 9. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Mas olha só, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Eu fiquei maravilhada quando eu li esta palavra. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Olha que palavra tremenda, que palavra de motivação, que palavra de fortalecimento. Vamos observar a visão deles, a visão de Caleb e a visão de Josué, que foi uma visão diferenciada. Primeiro, a terra é terra boa, mana leite e mel. Segundo, se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos dar. Terceiro, não sejam rebeldes contra o Senhor. Olha que advertência, o povo querendo voltar para o Egito e Caleb falando: não faça isso. 4, não tenha medo dos seus moradores. Aí vem o que eu achei tremendo: eles são nosso pão, porque o Senhor falou que vai nos dar. O Senhor é conosco. Então eu tenho que olhar para a promessa do Senhor. Nós estamos aqui, nós temos promessa aqui nesta terra, mas eu tenho a promessa maior que a minha motivação, que era a motivação do apóstolo Paulo, que é promessa de irmos morar na nossa pátria celestial. Isso vai acontecer quando? É com o Senhor. A gente já viu que tem profetas falando: porque vai ser daqui a pouco. O Senhor não falou quando vai ser, mas Ele manda estarmos preparados. Mas vamos voltar a esse povo. Sabe qual foi a atitude daquele povo diante de uma palavra tremenda que Caleb estava falando com eles? Vamos ver. Números 14, 10, a parte A. Diz assim: mas toda a congregação, olha só, toda a congregação disse que os apedrejassem. Eles queriam apedrejar Moisés, eles queriam apedrejar Arão, eles queriam apedrejar Josué e Caleb, porque a palavra deles era a palavra boa. Quantas vezes as pessoas ignoram que Deus está falando conosco e vai olhar, vai se deixar influenciar por pessoas que só vêm trazer palavras ruins, palavras que não edificam, ao contrário, que afasta você do Senhor, que rouba e mina a tua fé. Mas foque no Senhor. Sabe o que aconteceu naquele momento? O Senhor, o próprio Deus, teve que intervir. Números 14, 10b, diz assim: porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O Senhor teve que intervir, aquele povo queria apedrejar os filhos dele. Deus cuidou dos filhos dele, de Josué, de Caleb, Deus cuidou de Moisés, Deus cuidou de Arão. E Deus cuida da gente, como nós vimos no estudo anterior, Números 14, 11, olha o que Deus disse para Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus ficou irado, mas eu creio que Deus ficou triste também, porque aquele povo viu Deus trabalhar, Deus agir a favor deles, mas Deus queria destruir. E Moisés foi sábio. Moisés fez assim uma intercessão por aquele povo diante de Deus. E Deus, diante da intercessão de Moisés, Deus falou: olha, Moisés, é por tua causa, eu não vou destruir eles. Mas, como dizem, né? No entanto, todavia, porém, olha o que Deus faz. Números 14, 22 a 23. A Bíblia fala assim, com Deus não se brinca. Números 14, 22 e 23 diz assim: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes. Eu fiquei impressionada. Ô povo difícil, e a gente olha pra gente, será que somos diferentes? Né? E aí fala assim: eles me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Sabe o que vai acontecer com eles? Eles não verão a terra
de que a seus pais jurei. E quando Deus fala, ele cumpre. Foi por esse motivo que o povo ficou andando 40 anos no deserto. E Deus realmente cumpriu a promessa que ele fez. Mas olha que tremendo. E o que Deus falou de Josué e de Caleb? Nós vimos o que aconteceu, né? Aqueles 10 espias, inclusive, Deus, né, destruiu eles. E Deus destruiu com pragas, hein? E aí a gente vai voltar um pouquinho em Josué e Caleb. O que Deus fez com eles? Números 14 e 24. É muito lindo a gente saber que Deus faz diferença entre aquele que serve e o que não serve. Entre aquele que pensa que serve e aquele que serve de verdade. Números 14 e 24 diz assim: porém o meu servo Caleb, é Deus falando, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que ele entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Aí Deus ainda faz uma promessa para Caleb, porque Caleb se levantou, ele foi um homem corajoso e ele falou para aquele povo: gente, a terra é boa, gente, não façam isso, gente, não sejam rebeldes contra o Senhor. E ainda quase foi apedrejado, né? Queriam matar ele. Aí nós vimos nisso que o povo de Israel, ele fez uma decisão errada. E nós temos que estar atentos para nós não estarmos fazendo também. Ao invés deles crerem em Deus, o Todo-Poderoso, eles foram seguir aqueles homens que não tiveram fé, que não demonstraram fé. Josué e Caleb, ao contrário, eles se mostraram corajosos, eles se mostraram homens valentes, eles mostraram que eles confiavam no Senhor. E Deus cumpre as promessas que ele faz. Números 26, verso 65. Por isso, o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto. Lembra? Nós lemos isso lá. E nenhum deles, de fato, sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Foram os dois daqueles homens de guerra que entraram na terra prometida. Aí a gente vê que o tempo foi passando, passaram-se 45 anos desde que Deus falou para Caleb que ele iria dar a terra que ele tinha pisado a ele e aos seus descendentes. Vamos ver Deuteronômio 1:36. Exceto Caleb, filho de Jefoné, ele verá. E eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente, de todo o coração. Aí a gente olha pra gente, opa, será que eu tô que nem Caleb? Ou será que eu tô seguindo os 10 espias? Olha como agradou o Senhor. Ele, Caleb, seguiu fielmente de todo o coração o Senhor. Moisés morreu, Josué o substituiu, o povo entrou na terra prometida. Agora Caleb, ele vem diante de Josué juntamente com os filhos de Judá fazer sabe o quê? Josué 14:6-14 fala assim: os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. Josué ele veio trazer isso à memória. Ei, ó, você lembra? Você estava junto comigo. Aquele povo desiludiu, mas nós não. Deus fez promessa para mim. Caleb traz à memória de Josué o juramento, né, que o próprio Moisés fez para ele. Vamos ver Josué 14:9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé, Caleb, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Que tremendo! E olha, e o que o Senhor fala se cumpre. O tempo passou e Caleb dá testemunho. Olha, passaram-se 45 anos. Lembra quando ele foi lá fazer papel de espia? Ele tinha 40, se passou 45, então quantos anos ele tem? 85, quando ele foi cobrar Josué do que Deus tinha falado. Josué 14, verso 10-12. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje
tenho já 85 e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, ele falando para Josué, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, olha a confiança de Calebe, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E é tremendo quando a gente aprende com Calebe. E o Senhor deu a Calebe o Monte Hebron. Josué 14:13, vamos ver o que Josué fez. E Josué o abençoou. Abençoou quem? A Calebe. E deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Mas nós vimos até no tema desse estudo que nós vamos aprender lições com Calebe. E Calebe, ele foi fiel, foi obediente e foi íntegro naquilo que Deus tinha colocado, naquela missão que Deus tinha ordenado através de Moisés. Números 32:12 diz assim, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza de coração. A gente vê fidelidade, obediência, integridade de caráter. Mas Calebe foi perseverante. Josué 14:14 diz assim, pois ele foi obediente. Ele quem? Calebe. Foi obediente e perseverou em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Olha só, perseverança. Mas não é só isso não. Ele foi um homem confiante, ele foi um homem corajoso, ele foi um homem íntegro. Números 14:24. Todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito, é o nosso texto base, e me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Eu te pergunto, será que Deus está encontrando essa confiança, essa integridade em ti, servindo e seguindo a Ele? Ou está encontrando que nem aquela onda do mar, que vai, que volta, que vai, que volta? Mas Calebe também era sincero. Calebe era vigoroso. Josué 14:7, 10 e 11. 40 anos tinha eu, né? Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta. Olha a sinceridade dele, como sentia no meu coração. Agora vamos ver o vigor? E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Gente, Deus fortaleceu Calebe nesse tempo que ele esteve no deserto. Deus fortaleceu, ele fala aqui, ele testemunha. Eu sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Vamos concluir quando nós temos que parar um pouco. Temos que aprender com Calebe. Calebe é um referencial bíblico para nós. Um homem que foi fiel ao Senhor, que encorajou o povo a tomar a terra prometida. Quando eles estavam com medo, lembra? Devido aos habitantes que moravam lá serem gigantes, as cidades serem fortificadas, Calebe, ele fortaleceu. Mas aquele povo não quis, aí foi problema daquele povo. E Calebe alcançou promessa de Deus, tanto ele como os descendentes dele. Calebe foi um homem que o próprio Deus testemunhou dele. E olha, os descendentes de Calebe foram respeitados em Judá. Que você possa aprender com Calebe, que você possa colocar em prática, que o Senhor possa encontrar integridade, sinceridade, retidão, obediência, fidelidade em ti, e que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar? Fique com Deus, Deus te abençoe.